faça isso, né? Segura ela. Segura ela, nós vamos estar orando. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então vocês entenderam? Vocês, diante de todo esse povo, diante principalmente da presença de Deus, vocês prometem ensinar a Ana no caminho do Senhor? Vocês prometem protegê-la e ensinar a palavra do Senhor, ensinar para ela o caminho do templo, ensinar para ela que a alegria maior dela é quando ela vir à casa do Senhor? Amém. Foi filmado? Isso foi gravado? Se não foi, façam. Vira para cá, vem para frente o povo. Vem para cá os pais. Deus, diante da promessa dos teus filhos, nós estamos, Pai, consagrando a Ana ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa receber essa criança, Pai. Eu creio que o Senhor já recebeu. Pai, que o Senhor esteja guardando, livrando de todo o mal, Pai. Que ela seja, Deus, uma verdadeira serva. Que ela seja uma adoradora, Pai. Que ela te sirva e te adore em espírito e em verdade. Senhor, toma a tua filha, em nome de Jesus, para a honra, a glória e o louvor do teu nome. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Pastor Peter vai estar orando agora pelo casal, pela família, né? Pai, nós abençoamos Luana, Vitor, esse casal. Nós abençoamos esta casa, abençoamos a Ana com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Que eles sejam pais segundo o teu coração. Dê a eles sabedoria e entendimento sobre o que é paternidade, sobre o que é a vida gerando vida. Com o espírito de adoção, assim como fomos adotados pelo Senhor, gerados também como filhos no entendimento e no espírito. Que o Vitor hoje possa ser o pai que a Ana precisa. Que a Luana hoje seja a mãe que a Ana precisa. Tudo aquilo que faltou para eles, tudo aquilo que faltou na vida deles, não vai faltar sobre a vida da Ana. Que o Senhor supra todas as necessidades emocionais, não somente físicas ou financeiras, mas que eles sejam levantados, Pai amado, como um símbolo nesta geração de uma família temente ao Senhor, que teme o teu santo nome, e que o amor seja abundante nesta casa, que a paz seja abundante nesta casa, que o teu Espírito seja abundante nesta casa. Nós profetizamos em nome de Jesus que esta casa será chamada casa de oração, será chamada celeiro de profetas. Que o teu Espírito reine soberano, que o teu nome seja visto em todas as atitudes do Vitor, da Luana, da Ana, que o teu nome seja engrandecido e louvado. Nós oramos, abençoamos esta família, nos colocamos na brecha por eles e te damos ações de graças por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará neles e através deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Aqui está a Luana e Vitor, o certificado da Ana e um presentinho para Ana, presentão, aliás. Deus te abençoe, Ana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por esta família? Glória a Deus. Bom dia, queridos. Graça e paz. Quem aí ficou animado para ter mais um bebê? Eu ouvi um amém ali. Esse glória a Deus parece que foi de vó, dando uma indireta para os filhos. Fala, por favor, eu quero netos ou mais netos.
Eu, pelo menos, entendi assim. Se não foi assim, me corrija. Glória a Deus. Queridos, quero relembrar vocês de um aviso muito importante, que é sobre o rolê. Eu não sei se fala rolê ou rolé. Como que fala? Rolê? Rolê dos casais. Aqui está escrito rolé. Deve ser alguém mais velho que eu que escreveu isso. Então vai ser no dia 20 de junho, já tem lá no grupo dos casais a forma de você se inscrever, né, Selma? Vai ser num local separado, vai ter muita comida, se eu não me engano é churrasco, é carne, né? Espeto, é carne, né? É carne, glória a Deus, a gente gosta de carne. Então, se inscrevam no grupo dos casais. Se você não está no grupo dos casais, procure a Selma ou André, dê o seu nome, para que você participe desse dia. Dia 20 de junho, rolê ou rolé dos casais. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Hoje eu vou usar meu celular novo, eu ganhei. E estava de ponta cabeça, eu ainda não sei usar direito esse trem. Calma que a gente... É muita tecnologia, irmãos. Olha só que coisa linda. Não invejem, tá? Inveja não é de Deus. O tema da palavra nessa manhã é: não pare. Jesus está com você. Glória a Deus. Amém. Antes vamos orar. Feche seus olhos, por favor. Pai, nós oramos a Ti. Pedimos a Tua presença, que já é abundante, mas para que ela seja mais intensa no entendimento, na explanação da palavra que sai da boca do Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha toda e total liberdade para ministrar aos Teus filhos tudo aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso espírito. Que os nossos ouvidos estejam abertos, que a nossa mente esteja cativa a Cristo e que tudo que for falado, Senhor, encontre guarida, encontre lugar, encontre pouso em nosso coração. Nós oramos, nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não pare, Jesus está com você. Você já pode dar glória a Deus por isso? A gente já pode fechar a Bíblia e ir embora para casa, sim, né? Não? Tem gente que ainda quer ouvir mais da palavra de Deus. Queridos, nós somos aqui na IAR, por essência, uma igreja servidora. E quando eu digo uma igreja servidora, também quer dizer que nós somos, por essência, uma igreja sofredora. Porque também quem serve, sofre. Quem serve, se compadece. Quem serve, se dói pela dor do próximo. Então, por isso eu também tenho muita certeza em afirmar que nós somos também uma igreja sofredora, a imagem de Jesus. A palavra de Deus diz que pelas pisaduras, pelos machucados, pelas chagas de Jesus é que nós fomos curados, ou seja, pela dor. Não foi algo fácil. Então, se você imagina que a igreja é um lugar zen, tudo certinho, tudo bonitinho nos seus devidos lugares, ninguém sofre, nada dói, ninguém se compadece, ninguém chora, talvez você esteja pensando no lugar errado. Mas como eu disse, nós somos, por essência, uma igreja servidora. Mais da metade de nossa membresia está envolvida em algum ministério. Diga graças a Deus por isso. E nós cremos, querido, nós cremos no chamado de Deus para nós como igreja, assim como cremos também no seu chamado individual. Você que tem o coração no reino, nós confiamos no seu chamado e abençoamos, valorizamos também o seu chamado. Eu disse algum tempo atrás que seguir Jesus não é fácil. Aliás, o próprio Jesus disse para os seus discípulos: me seguir não é uma tarefa fácil. Diga comigo, servir Jesus. Seguir Jesus não é fácil. Eu já te disse, talvez você tenha se esquecido, mas eu quero lembrar a você que a mãe de um amigo, todas as vezes que nós convidávamos para vir à igreja, e ela já era cristã, os filhos eram convertidos a Jesus, mas ela não participava de forma ativa da vida e no dia a dia da igreja.
E todas as vezes que a gente chamava, tia, vamos para a igreja com a gente, falava, não. E um dia eu perguntei para ela no almoço. Estava todo mundo na sala, eu estava na cozinha, porque eu gosto de ficar mais perto de onde está saindo a comida. Enquanto ela preparava a comida, eu perguntei para ela, tia, por que você não vai na igreja? Por que você não firma os seus pés na casa do Senhor? E ela me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Porque todas as vezes que eu ando firme com Jesus, as coisas parecem que pioram para mim. Já ouviu essa frase? Já pensou dessa forma? Porque seguir Jesus não é fácil, queridos. Tem gente que acredita que seguir Jesus é um mar de rosas. Não, agora vai ser gostosinho, pastor. Eu entreguei tudo ao Senhor, eu dizimei, eu ofertei. Você me viu na hora da adoração, como eu levantei minhas mãos e cantei lindamente para o Senhor. Agora é só vitória, agora é só alegria. Eu preciso te informar, talvez ser um portador de uma notícia que você não gostaria de ouvir. Mas o Evangelho de Jesus não é assim. Nós teremos dores, aflições, nós teremos decepções, frustrações, seremos algumas vezes traídos, abandonados, seremos caluniados por estarmos seguindo a Jesus, e isso faz parte do Evangelho. Diga graças a Deus. Se você não está com vontade, diga mesmo assim, graças a Deus, porque esse é o verdadeiro Evangelho. E seguir Jesus não é fácil, querido, porque permanecer servindo, honrando o nome de Jesus, diante de tantas frustrações, que cresceu e que sabe que o seu chamado é maior do que a sua própria vida. Diga comigo, o meu chamado é maior do que a minha vida. Porque se nós seguimos o exemplo de Jesus, nós seguimos em tudo. Não é algo aleatório, não. Essa parte da vida de Jesus, do ministério de Jesus, eu gosto, porque é tranquilo para mim, me favorece, é benéfico para mim. Mas essa parte das dores, das renúncias, dos sofrimentos, dos xingamentos, não é para mim, deixa para outro. Porque eu quero o Evangelho gostosinho, aquele que massageia o meu ego, me deixa bem diante de todos. E o Evangelho, o ministério de Jesus, não é assim, queridos. Porque o chamado de Jesus sobre a vida dele não foi algo pequeno. Foi maior do que a própria vida de Jesus. Tanto que ele se doou, morreu da forma que morreu, para cumprir um chamado da parte de Deus. A pergunta que eu faço a você hoje é: até onde você está disposto a ir para honrar o nome de Jesus? A palavra de Deus diz no livro de Efésios que ainda nós não resistimos até o sangue na luta contra o pecado. E veja, é pecado também abandonar aquilo que Jesus colocou no seu coração. Pastor, eu achei que era opcional. Você tem o direito de escolha, sim, de servir ou não. Mas a palavra de Deus diz: aquele que lançou mão no arado não está apto, não pode olhar para trás. Ou seja, é um caminho sem volta. É um caminho pelo qual nós somos chamados, porque mesmo diante de toda a dor que nós temos que suportar nessa vida, e isso também tem relação com a nossa salvação, manter a nossa confissão de fé não é fácil. Não é fácil ser cristão. Não é fácil fazer com que a nossa vida aponte para a eternidade. Você sabe o quanto te custa. Você sabe quantas guerras você tem que enfrentar diariamente contra si mesmo. A gente costuma dizer, é um leão de cada dia, o leão por dia, mas na verdade, esse inimigo, ele age muitas vezes dentro de nós, não é algo externo. É a gente lutando contra a gente mesmo. Por isso não resistimos até o sangue. É o que Paulo estava dizendo nesse texto. E quanto ao que nós fazemos, queridos, se nós fizéssemos diretamente para Jesus, seria tranquilo, sim ou não? Porque Jesus não decepciona ninguém. Jesus não frustra ninguém. Mas a palavra de Deus diz que nós só servimos a Jesus se servirmos as pessoas.
Agora pense comigo, pessoa falha, gente falha, homens frustram, nos decepcionam, a caminhada ministerial muitas vezes não é fácil, mas Jesus não frustra ninguém. E mais uma vez eu reafirmo, a Bíblia diz que só de fato amamos Jesus se servirmos uns aos outros. Veja, querido, eu não estou falando de um cargo, eu não estou falando de um título, onde você coloca antes do seu nome, pastor fulano de tal, diácono fulano de tal, ministério tal. Não, estou falando sobre vida, gerando vida. Porque o ministério da reconciliação, o ministério do socorro é para toda a igreja, independente de cargos. Eu acredito que agora você esteja me entendendo um pouco melhor. Mas a Bíblia diz, e ela é muito clara quando diz: se vocês me amam, sirva a minha igreja. Se você, de fato, quando levanta as mãos e diz, cantarei louvores ao meu Deus, e isso é verdade que flui dos seus lábios, estenda as mãos, não só para mim, mas para aquele que necessita. Isso é ministério. Isso é vida gerando vida. Mas como eu disse, pessoas falham, pessoas erram, pessoas nos frustram. E aí é que está o X da questão, queridos. Porque nós conseguimos a proeza de frustrar até a nós mesmos. Quem já se decepcionou consigo mesmo? Quem aqui já teve atitude, você fala, meu Deus, o que eu fiz? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu acredito que eu estou no lugar errado, eu estou na função errada, eu acho que Jesus chamou a pessoa errada, porque não é possível que Ele olhou para mim e contou comigo. Porque a gente frustra a nós mesmos. Eu já me decepcionei comigo várias vezes. Sabe aquele dia que você olha no espelho e você fala, negão, o que você fez da sua vida? É esse o futuro que você deseja para a sua casa? É assim que você deseja viver a sua vida? E nesse momento nós nos sentimos como um impostor. Eu preguei aqui alguns meses atrás sobre a síndrome do impostor. Porque quando a gente falha, quando a gente erra miseravelmente, e a gente olha para a nossa história, você fala, meu Deus, não é possível que o Senhor olhou para mim e viu algo bom. Muitos aqui de nós já chegamos até a falar para Jesus, Jesus, não conta mais comigo, porque eu não sou confiável. Eu tento, mas eu não consigo permanecer no caminho. Jesus mesmo fez essa oração, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for, que se cumpra toda a sua vontade. Porque é uma oração natural, é de gente que chora, de gente que sofre, mas que não abdica daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. A nossa oração, queridos, não deve ser, Jesus, afasta de mim esse cálice, ou chama outro, mas se o Senhor tem algo para fazer na minha vida, eis-me aqui, mesmo com todas essas dores, mesmo com todos esses erros que eu me arrependo, mas que miserável homem que eu sou, que quanto mais eu tento me afastar do pecado, parece que eu me afundo mais. Mas o Senhor, na sua graça, bondade e misericórdia, mediante o meu arrependimento, me chama de novo para servir e honrar o teu santo nome. Queridos, esse é o chamado original da igreja. Mais uma vez eu digo a você, não é sobre cargo, não é sobre título. Quem me conhece de perto sabe o quanto eu corri desse título de pastor. E não é por medo da responsabilidade. Não era por frustração dos outros, por tudo aquilo que eu já vi acontecendo. Era por muitas vezes me achar indigno, incapaz.
Mas a palavra de Deus nos diz que Ele chama os improváveis, Ele capacita os escolhidos. Como Deus disse para Gideão: vai nessa tua força, e você olha para si mesmo, que força é essa? Que a minha vontade é ficar na cama, não queria nem estar aqui hoje, num domingo pela manhã. É uma palavra talvez que muitos não gostariam de ouvir nesse momento, mas eu, como mensageiro do Senhor, eu não prego aquilo que eu quero ou aquilo que eu gosto, eu prego aquilo que é necessidade do Senhor para a igreja dele. E nós precisamos entender isso, queridos, porque muitas vezes nós já chegamos a falar, ou nos pensamentos, ou até verbalmente: Jesus, levanta outro, que eu estou cansado. Olha a minha idade, quanto mais eu me dedico, mais eu frustro. Quanto mais eu me dedico, como disse aquela irmã que eu disse no começo da palavra, parece que as coisas pioram para mim. Então me deixa no lugar tranquilo, chama outro que seja mais perseverante, levanta outro que seja mais fiel. Mas eu preciso te dizer, queridos, Deus não se enganou quando levantou a Iar, Deus não se enganou quando chamou o seu nome. Não existe engano nos céus. Talvez você deva se lembrar daquela pergunta fatídica de Jesus para Pedro. Lá no Evangelho de João, eu peço a você que abra sua Bíblia agora, por favor. João capítulo 21, verso 16. Nós vamos ler na Nova Versão Internacional. Caso a sua versão seja diferente, acompanhe conosco aqui na tela. João 21, 16 diz assim: Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então, cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Veja, queridos, Jesus não perguntou para Pedro qual é o seu ministério. Jesus não perguntou para Pedro qual é o seu cargo. Jesus sequer perguntou para Pedro qual é o seu chamado. Jesus somente perguntou: se você me ama, cuide das minhas ovelhas. Se você me ama como diz me amar, cuide daquele que está ao seu lado. A única pergunta de Jesus para Pedro é: você me ama? E eu pergunto a você nessa manhã: você ama Jesus? Você de fato ama Jesus? Porque existe um chamado da parte de Deus para você. Eu sei que nós passamos por situações difíceis, queridos. E eu, assim como você, muitas vezes já pensei em jogar tudo para o alto. Ah, pastor, não pode falar isso. Querido, eu sou gente como você. Já pensei sim. Mas o Espírito que me move, o Espírito que te move, o Espírito que nos move, mesmo diante de situações insuportáveis, Ele reacende a chama dentro de nós e diz: você não pode parar. Você fala: Jesus, mas está doendo. E Ele te diz: você não pode parar. Jesus, eu estou sofrendo, agora a gente tenta arrumar uma desculpa bonita, agora eu preciso me dedicar só à minha casa. E Jesus diz: você dá conta de fazer os dois. Quantos estão me entendendo nessa manhã? Eu estou falando, queridos, sobre o ministério de socorro, que é um chamado para toda a igreja. Você não precisa ter um título, ter um cargo para ser servo de Jesus. Você precisa ter coração. Você precisa entender que esse chamado para cuidar das viúvas, para amar os órfãos, para cuidar de todos aqueles que carregam e têm necessidades, é um chamado de Jesus para a igreja dele de antes e para a igreja dele agora.
Nós não temos desculpas, queridos. Nós não temos mais e não podemos mais ser chamados de ignorantes, no sentido de desconhecer o que Deus espera de nós. Porque você sabe para que você nasceu. Você sabe para que você foi chamado. E como eu disse no início dessa palavra, nós não temos mais o direito de olhar para trás. O que Jesus está tentando ministrar ao nosso espírito hoje é que seguir Jesus é sobre ser o levita na beira da estrada, onde tantos passaram com seus cargos, com seus títulos, e viram aquele homem jogado, que havia sido roubado, surrado, passando fome, frio, e alguém sem título, sem cargo, porque levita, querido, é para todos, tá? Levita não é só um músico, não é só quem sobe no altar. Levitas são todos os que servem. E aquele homem passou, olhou a necessidade daquele homem. Se não for eu, quem será? Se eu não servir, até quando esse homem vai esperar? E quando a gente sofre, a nossa raiz humana tende a nos fazer a olhar para nós mesmos, para as nossas necessidades, porque servir Jesus, como eu disse, querido, esgota o físico, esgota a alma, e faz cansar até mesmo o espírito. E eu me lembro de pessoas que eu mentoreei, que eu fiz aliança, e que hoje já não estão mais comigo. Você deve se lembrar de pessoas que passaram pela sua vida, com quem você fez alianças, com quem você se dedicou e ela se dedicou a você, e que hoje já não fazem mais parte da sua caminhada. Pessoas que hoje já não estão mais caminhando ao seu lado. E esse é um assunto, queridos, que nós precisamos falar. Porque como eu disse a você, e o título dessa palavra diz que Jesus está com você, e agora vai fazer mais sentido essa palavra, essa ministração a você, porque nós precisamos falar sobre esse assunto, que é um assunto tabu em muitas igrejas, mas aqui, graças a Deus, nós somos uma igreja bíblica, nós somos uma igreja cristocêntrica, e esse é um assunto que nós precisamos falar. Nós precisamos falar sobre, por exemplo, as decepções de Paulo com quem caminhava com ele. Porque eu vejo no nosso dia a dia, queridos, pessoas já não servindo com a mesma intensidade, abandonando a vida de serviço ao Senhor, por causa da decepção com pessoas. Porque não sabe lidar com as frustrações, não sabe lidar com as decepções. E hoje eu preciso trazer essa palavra ao seu coração, para que você entenda para onde Jesus está querendo nos levar, porque, queridos, existe uma dor que quase ninguém fala, que é a dor de continuar firme, mesmo enquanto pessoas que começaram a caminhada ao seu lado, vão ficando no meio do caminho. Porque muita gente olha para a vida, por exemplo, de Paulo de Tarso, e só consegue enxergar os milagres, só consegue enxergar as viagens, as cartas, a coragem e a autoridade espiritual que ele carregava em si mesmo. Mas veja, poucos percebem que Paulo também carregou marcas profundas, causadas por abandono, por decepção, por afastamentos, por decepções com pessoas que caminhavam com ele. E nós precisamos falar sobre esse assunto, porque isso é muito forte, queridos. Veja comigo, algumas das maiores dores de Paulo não vieram das prisões, não vieram das surras, não vieram das repreensões de autoridades. Algumas das maiores decepções na vida de Paulo vieram de pessoas, de gente que andava com ele.
E o que eu estou querendo dizer, queridos, é que você não deve condenar ou ficar apontando o dedo para quem te abandona no meio do caminho ou para por causa das suas necessidades, porque tem gente que começa com a gente, mas não passa a vida inteira ao nosso lado. Eu digo isso ministerialmente. Eu espero que você esteja me entendendo. Mas a maior decepção da vida de Paulo veio de gente que tinha acesso ao coração dele. Gente que tinha acesso à caminhada. Gente que tinha acesso ao ministério e ao propósito de Paulo. Mas que não permaneceram no caminho. Quando esse caminho começou a exigir deles mais renúncia, mais maturidade e maior perseverança. A palavra faz menção, quando Paulo descreve as suas decepções, e fala sobre João Marcos. Talvez você já tenha lido sobre a frustração de Pedro com João Marcos. Ele chegou a dizer que João Marcos abandonou a missão no meio do caminho. Em outro texto, Paulo diz: Demas me abandonou, porque amou mais o presente século do que o chamado da parte de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo. Segundo livro de Timóteo, capítulo 4, verso 10, nós vamos ler somente a parte A do versículo. Diz assim: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Queridos, em um dos momentos mais difíceis de sua vida, Paulo escreve algo pesado demais. Todos me abandonaram. Eu acredito que Deus tem um chamado para nós como igreja, é algo coletivo, sim. Mas como eu disse, existe um chamado individual da parte de Deus, e que você não pode renegar, que você não pode abandonar por causa das decepções. Quantos aqui já foram frustrados? Já se sentiram decepcionados no meio do caminho? Pode levantar sua mão, querido. Não tem problema nenhum. Pastor, eu me decepcionei sim. Muitas vezes. E a palavra de Deus diz que Paulo estava frustrado com João Marcos. Paulo olhou para Demas e disse: Demas amou mais este mundo do que o chamado da parte de Deus. Em um dos momentos mais difíceis da sua vida, Paulo chegou a dizer: todos me abandonaram. E isso pode acontecer até mesmo dentro de casa, queridos. Você deve se lembrar das dificuldades da vida de Jó. E a própria mulher dele disse o quê? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Provavelmente ele deve ter se decepcionado com a sua própria esposa naquele momento. Mas o meu chamado custa mais do que a minha própria vida. O que Deus nos deu vale muito, mas não vale mais do que a presença dEle. E nós precisamos, assim como Jó, queridos, entender isso. Isso que Paulo estava falando para os seus discípulos, também está falando para nós nos dias atuais. Ainda que as pessoas te abandonem, ainda que você se sinta frustrado, agora sou só eu nesse caminho, você não pode parar. Diga comigo: eu não posso parar. Jesus está com você, queridos. Ainda no livro de Timóteo, 2 Timóteo 4,16, Paulo continua descrevendo a sua decepção com gente, com as pessoas que estavam com ele. 2 Timóteo 4,16. Diz assim a palavra do Senhor: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. E eu preciso te alertar antes de continuarmos a leitura desse texto. O ministério muitas vezes é um lugar solitário. Pastor, eu estou cansado. Eu estou buscando alguém que me suporte no dia da minha dor. Pode ser que você encontre, pode ser que não. Mas Jesus não muda o que disse a seu respeito. O problema é que a gente continua esperando de homens aquilo que só Jesus pode fazer.
É bom ter apoio, é bom ter suporte, mas quando eles falham, Jesus não falha. Quando eles abandonam, Jesus não abandona. Jesus não decepciona ninguém. Paulo estava dizendo, na minha primeira defesa, ou seja, ele estava preso. Ele já havia sido açoitado. E todos aqueles que andavam com ele, porque no barulho do ministério, naquela euforia, é gostoso, né? Na hora que acontecem os milagres, o chamado acontecendo, glória a Deus, pessoas sendo salvas, outros sendo curados, mas na hora que o negócio apertou, Paulo foi preso, surrado, abandonado. Ele diz, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Queridos, pare de esperar de homens aquilo que Jesus já fez por você. O seu suporte, a sua defesa é o Senhor. Ah, pastor, mas nem dentro de casa muitas vezes eu encontro esse incentivo. Eu não encontro esse apoio. Jesus é o seu apoio emocional, espiritual, físico. Paulo estava dizendo, ninguém apareceu para me apoiar, e continuava dizendo, todos me abandonaram. Eu não estou inventando, queridos. Paulo estava dizendo, coloque para nós o texto de novo, por favor. Todos me abandonaram. Mas o espírito compassivo de Paulo ainda termina o texto dizendo, que isto não lhe seja cobrado. Porque a minha função nem é sua função, queridos, cobrar nada de ninguém. As pessoas não nos devem nada. Ah, você tem obrigação? Não tem, queridos, é você e Deus. Eu já cansei de dizer para muitas pessoas, queridos, existem ministérios que são solitários, mas o ministério pastoral exige de nós uma perseverança, um nível de renúncia, um nível de entendimento que Jesus é suficiente, que eu não sei se compara com outras situações. Porque na maioria das vezes você tem que ser o suporte, o apoio, ter uma palavra sempre de incentivo, abençoar, ensinar, muitas vezes confrontar. Você não pode estar mal diante da situação dos outros, porque eles esperam que você seja o suporte, a guarida, o apoio que eles necessitam, e você olha, e ok, Jesus, e quem é por mim? E quem é pela minha casa? Eu estou me dedicando à sua causa, me dedicando aos filhos dos teus filhos, me dedicando à tua igreja, mas quem cuida da minha casa? Quem está também curando as minhas dores, porque eu também sangro como os meus irmãos sangram. E sempre o Espírito Santo de Deus, Ele nos envolve nessa hora. E é isso que eu quero também ministrar ao seu espírito, querido. É isso que eu quero liberar sobre você nessa manhã. Porque todas as vezes que o Espírito Santo de Deus me abraça, me envolve em seus braços, eu sinto da parte de Deus que eu não tenho o direito de parar de olhar para trás. Jesus chamou alguns de vocês já aqui há muito tempo. E a gente olha para a nossa idade, eu disse outro dia, irmãos, daqui a pouco eu vou completar meio século. Quando eu falo meio século, eu já fico cansado. Aí quem passou de meio século deve estar pensando, pastor, imagina eu. Não é assim? Mas eu preciso dizer para vocês que já chegaram no meio século, já passaram de meio século de vida. Chamado não tem prazo de validade. Unção não se acaba se você permanece no caminho. Agora imagina isso, queridos, um homem usado por Deus, levantando igrejas, curando pessoas, carregando revelação, carregando o peso da revelação, mas tendo que lidar com a solidão de perceber que nem todos ao seu redor tinham estrutura para lidar com o seu chamado. Tem gente, como eu disse no início da caminhada, vai estar o dia inteiro com você, todo dia, vai lá, nós estamos juntos. Na hora que você cresce, prospera no seu ministério, ele falou, não falei que você ia conseguir.
E tem gente que no dia da sua primeira dor, no dia do seu primeiro erro, ele fala, sabia que não ia dar certo. E na sua defesa ninguém aparece para te apoiar. Mas nós estamos levantando aqui, queridos, mais do que levantar servos, é levantar homens e mulheres parecidos com Jesus. Que nesses dias maus, eles olham, ainda que aquele irmão esteja naquela situação porque pecou, porque falhou, eles olham para ele e dizem, eu não sei qual foi a sua falha, eu talvez ainda conheça o seu erro, mas Jesus não te deixaria no meio do caminho, eu também não vou te deixar. Talvez uma das maiores maturidades da caminhada seja entender isso, queridos, que nem todo mundo que começa com você vai continuar com você. Pastor, você está me assustando. Não, eu estou te ensinando. Eu estou te alertando. Porque eu já vi muita gente abandonar a caminhada da fé, porque aquele grupinho que começou com ele já não está mais com ele. Quando nós éramos adolescentes, eu e pastor Well, toda vez eu vou falar pastor Well, nós tínhamos muitos amigos, e graças a Deus, a grande maioria deles, nós conseguimos trazer para Cristo, com o nosso testemunho, que não era lá aquelas coisas, né, mas os nossos pais eram duros, com relação a isso, porque também tinha muita comida na nossa casa, então o povo gosta de estar onde tem comida, né? E nós ganhamos muitas dessas pessoas para Cristo. E esses dias eu estava pensando nisso, que uma das mães desses jovens, esses dias me perguntou, ela falou, Tiquinho, quase que eu entreguei meu apelido de infância, dá até um gelo no coração agora. Eu vou falar para vocês, ela falou, Tiquinho, é porque eu era o menorzinho, ainda sou, né? Mas era o menor de todos. Ela, Tiquinho, por que vocês ainda permanecem no caminho, meu filho não? O que vocês fizeram de diferente que ele não fez? Ela perguntou para minha mãe depois. Até onde eu errei? Onde eu falhei? Porque se eu tivesse deixado me levar por aquele grupo que não queria mais as coisas de Deus, eu não estaria hoje aqui, queridos. Pastor Well não estaria hoje aqui. Porque a gente olha hoje em retrospecto, a gente fala, meu Deus, cadê essas pessoas? E não é por falta de apoio, de ajuda, de incentivo, porque muitas vezes fomos atrás. Mas muitos deles se perderam e ainda estão perdidos. Eu espero que haja salvação para eles, em nome de Jesus. Mas nós tivemos que ter firmeza para ir para a igreja um dia sozinho, estando acompanhado ou não, tendo aquela necessidade de ter pessoas ao nosso redor ou não. Olhando para a minha caminhada ministerial, quantas pessoas iniciaram, quantas pessoas juraram amor eterno, e eu entendi que isso não existe, porque a aliança que não falha, a aliança que não se quebra, é a aliança de Jesus, queridos, porque homens e mulheres falham. Mas o que eu jurei, o que eu prometi fazer a Deus, independe de quem está ao meu lado. E você precisa amadurecer hoje a esse ponto. Pastor, eu vou ficar sozinho. Fique sozinho, mas não perca Jesus. Pastor, mas é mais gostoso quando está todo mundo. É claro que é. Não vou ser tolo dizer que não é. Mas quando a caminhada aperta, a gente descobre quem é quem, queridos. Porque só você sabe onde o seu calo aperta. Porque tem gente que anda com você enquanto existe movimento, enquanto existe novidade, enquanto existe emoção, enquanto existe benefício. Mas quando a caminhada começa a exigir fidelidade,
Quando a caminhada começa a exigir constância, profundidade e permanência, muitos recuam. E aí eu pergunto a você mais uma vez: quem é você diante de Deus quando as pessoas falham? Quando a caminhada fica estreita? Seguir Jesus não é fácil. Manter a confissão de fé rumo à salvação é mais difícil ainda, queridos. Mas nós não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento e nem na fé dos outros. Nós precisamos ter maturidade em Deus para continuar firme no caminho. Nós precisamos entender isso e mostrar do que realmente nós somos feitos, queridos. O nosso DNA não é de gente que recua. A nossa formação não é de gente que volta atrás. Nem do chamado e nem com relação à salvação. Não é sobre o serviço em si, mas é sobre uma vida dedicada ao Senhor. Se engana quem ainda acha que eu estou falando sobre cargo. Não é sobre cargo. É sobre a sua devoção diária ao Senhor. Que caiu aqui o paninho, obrigado, meu querido. Eu preciso dizer, queridos, Jesus está com você. Se tem alguém do seu lado, diga para ele: Jesus está com você. Jesus está com você. Paulo, na sequência de ter falado: na minha primeira defesa todos me abandonaram, mas no verso 17, ele continua o texto dizendo o seguinte, 2 Timóteo 4:17, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Jesus está com você. Ainda que a caminhada pareça solitária, ou seja, realmente solitária, Jesus está com você, como esteve com Paulo. Ele diz: mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Não é um socorro distante, não é uma promessa feita há anos atrás, não, é agora, Jesus ao lado agora. Eu me sinto sozinho, eu não sei o que fazer nos próximos dias, eu não sei quais os próximos passos, eu não conheço o meu futuro, mas Paulo está dizendo: o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. E continua o texto: para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. A fidelidade ao Senhor também traz benefícios nessa vida. Não é só para a eternidade, é socorro agora, é milagre agora, é cura agora, é resposta de Deus que chega na hora certa. Paulo disse: todos me abandonaram, mas o Senhor esteve ao meu lado. Ele me deu forças para continuar pregando, e eu fui liberto da boca do leão. A fidelidade tem benefícios para você hoje. Levante as suas mãos. Você que tem sido fiel, você que tem se esforçado para permanecer do caminho. Paulo não foi somente liberto naquela hora, mas também para a eternidade. Existe socorro para você, queridos. Existe palavra para você, existe cura, existe prosperidade também chegando na sua casa, existe salvação para os seus filhos, existe negócios nascendo, sendo abertos hoje para a glória do nome do Senhor. Você que tem sido fiel, Jesus está te livrando agora mesmo da boca do leão. Jesus está te livrando agora mesmo da falência, da escassez, da infidelidade, da mentira, da traição. Jesus está te livrando hoje da boca do leão, e você que crê, diga glória a Deus. E no verso 18 ele continua dizendo o seguinte: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. O Senhor está te livrando nessa manhã de toda obra maligna. Tudo aquilo que tem se levantado contra você, contra os seus filhos, contra os seus negócios, estão caindo por terra agora em nome de Jesus. Jesus está fechando a boca do leão. Jesus está acabando com a escassez. Jesus está acabando com a falência.
com decreto de morte sobre a sua vida. O Senhor está te livrando de toda obra maligna hoje. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Será que você pode levantar as suas mãos e dizer: a Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Você não vai acabar na miséria. Seu fim não vai ser trágico, querido. Você não vai acabar esquecido por todos, porque Jesus está com você. Novas portas se abrindo, novas possibilidades. Hoje está se abrindo uma janela no mundo espiritual. E quem é espiritual discerne o que está acontecendo no mundo espiritual. E é uma janela única de oportunidades. Aquele que é fiel, que manteve a confissão de fé firme até o dia de hoje, não ficará sem galardão. Os céus estão abertos, queridos. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória para todo o sempre. Mais uma vez eu digo a você, querido, não pare de amar pessoas, não pare de servir Jesus. Essa palavra já estava preparada há muito tempo, mas faltava eu editar, diagramar, deixar bonitinho. E na sexta-feira, no final da noite, quando eu terminei de fazer isso, e enviei para o pessoal da comunicação, Jesus ministrou meu espírito. Tem muita gente ali, a ponto de jogar tudo para o alto. E eu me questionava: Senhor, será que essa é uma palavra para toda a igreja? Será que não seria uma palavra só para os voluntários, para a gente reunir o time de voluntários e liberar para eles? Mais uma vez Jesus ministrou meu espírito dizendo: não é sobre serviço, é sobre salvação. Então é sim para toda a igreja. Mas eu senti claramente no meu coração, naquela hora, quando apertei o botão para enviar a mensagem, que existiam aqui pessoas pensando em procurar seus líderes, pessoas que até pensaram se existia diferença, seguir Jesus ou não, porque a vida do jeito que está, para ele não faz sentido. Pessoas que nos seus pensamentos chegaram a questionar: será que tudo isso que eu vi a minha vida inteira é real mesmo? Ou Deus tem os seus escolhidos? E eu não sou um deles. Quando nós falamos sobre isso, queridos, o que está em xeque aqui não é o seu serviço, é a sua salvação. Porque o seu serviço é uma das evidências que você ama realmente Jesus de todo o seu coração. Mas nós estamos falando nessa manhã sobre a sua vida. Paulo vem nos dizer que o Senhor o livrou de toda obra maligna, que o Senhor deu forças para que ele fosse levado a salvo para o reino celestial. O mesmo Jesus está fazendo por nós nessa manhã, mas ele não vai fazer isso sem antes nos orientar: não pare de amar as pessoas, não pare de servir Jesus. Jesus está renovando agora suas forças. Ele está cuidando de tudo o que diz respeito a você. Algumas coisas que você deixou de fazer vão voltar a queimar forte no seu coração.
E aquilo que você permanece fazendo, você vai se sentir ainda mais revigorado e renovado para fazer ainda mais e melhor para o Senhor. Estou falando com toda a igreja nessa manhã porque aquilo que Jesus ministrou ao meu espírito, e eu confesso a vocês que eu debati com o Senhor se deveria ou não entregar essa palavra. E a cada vez que eu orava, maior confirmação eu recebia no meu espírito. E é essa palavra que eu quero liberar sobre a sua vida hoje. Paulo sofreu, mas não parou. Jesus sofreu, mas não parou. Selma sofreu, mas não parou. Júlia sofreu, mas não parou. O Everton sofreu, mas não parou. Rogério sofreu, mas não parou. Nós sofremos, mas não paramos, porque digno é o Senhor dos nossos dias. Digno é o Senhor das nossas vidas. Com alguns nessa manhã, Deus está te fazendo lembrar onde você parou, onde você desistiu, onde você permitiu que a chama se apagasse. Para outros nessa manhã, Jesus está te relembrando a bênção da sua fidelidade. Você que permaneceu fiel até hoje, mesmo com pensamentos muitas vezes contrários. E você chegou até hoje nesse lugar, mesmo diante de todas as decepções, frustrações. Jesus abriu essa janela para você hoje. Ele está dizendo para você: continua firme. Pode ser que ventos ainda maiores se levantem, mas eu vou permanecer com você. Você que fraquejou, você que sucumbiu, você que achou melhor cuidar da sua vida, das suas necessidades, e não entendeu de novo o chamado dos céus, Jesus está te chamando de novo. Não é necessário dizer, mas eu vou dizer mesmo assim. Não é sobre serviço, é sobre salvação. Ainda que todos falhem e te abandonem no caminho, você não pode falhar e nem abandonar o propósito de Deus para a sua vida. Tem alguns aqui que eu conheço de perto, que eu sei o que podem fazer por Senhor. Eu sei o que podem produzir no reino quando estão com o coração voltado para Jesus. Tem outros que eu desconheço o chamado, mas eu sei de uma coisa: Deus está nos chamando. Deus está te levantando. O tempo de Deus não passou para você, querida. O chamado de Deus não voltou atrás. Porque mesmo diante da sua fraqueza, você não foi um infiel, um rebelde. Você sucumbiu aos pensamentos. Mas Deus conheceu a sua fidelidade no seu dia bom. E é por isso que Ele continua contando com você. É por isso que Ele ainda chama o seu nome.
É por isso que ainda os céus estão se manifestando sobre a sua vida. Eu quero orar com você nessa manhã e por você, para que você seja corajoso o suficiente, mesmo diante das negativas de pessoas, ou o inferno se levantando contra a sua vida, você tenha coragem para permanecer firme no caminho que Deus colocou no seu coração. Quantos estão entendendo isso? Diga graças a Deus. Feche seus olhos, por favor. Se você está frustrado consigo mesmo, se você está frustrado com pessoas, ou se você acha que os céus te decepcionaram, é necessário que você fale, que você expresse, que você verbalize, que você coloque isso para fora agora em nome de Jesus, para que você seja colocado de novo no lugar de Deus para você. Pai, aqui estão filhos, filhas, homens e mulheres, que eu sei que o Senhor os chamou. O Senhor confirmou no meu espírito, o Senhor confirmou no espírito deles, que existe algo da parte do Senhor para cada um dos teus filhos hoje aqui. Eu primeiramente quero orar por aqueles que desistiram, por aqueles que por causa dos seus próprios erros, por causa da decepção com pessoas, com líderes, com estruturas, ou até aqueles que mesmo acham que o Senhor falhou com eles. Embora nós saibamos que isso não é verdade, mas eu te peço agora que o Senhor toque no coração, na alma, no espírito dos seus filhos, e mostra para eles de novo o benefício da fidelidade, o benefício da perseverança, que vale a pena ser fiel, que vale a pena insistir, que vale a pena permanecer no caminho, que vale a pena continuar lutando, que vale a pena permanecer mesmo diante de dores excruciantes, mesmo de dias em dias insuportáveis, onde nós só conseguimos desejar o fim. Mostra para esses que o Senhor ainda é Deus da vida deles. Mostra para eles que mesmo diante de todas essas partes e essas questões negativas, que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Não deixe os seus filhos abrirem mão do chamado. Não permita que os seus filhos abram mão da salvação. Não permita que os seus filhos se percam em meio aos seus muitos pensamentos, mas que agora eles estejam levando todo pensamento, seja bom ou ruim, cativo a Cristo, levantando mais uma vez aquele a quem o Senhor chamou pelo nome. O nosso chamado não é sobre quem está ao nosso lado, o nosso chamado é sobre a fidelidade que nós juramos ao Senhor. Coloca isso de novo no coração dos seus filhos. E diante de toda a frustração, de toda a decepção, que haja cura sendo liberada sobre eles por toda a palavra maldita, toda a palavra mal falada, mal colocada diante dos seus filhos, por toda a insinuação que fizeram e que deu a entender que eles só têm valor pelo que eles fazem. Não é isso, Senhor. Muda essa visão distorcida, troca esse pensamento, Senhor, que diz que quanto mais eles se dedicam, mais eles sofrem, porque as coisas começam a ficar mais difíceis. Pai, prova aos teus filhos o valor da fidelidade, o valor da insistência, o valor da perseverança. Toca no coração daqueles que também, Senhor, têm se mantido firmes, fiéis.
Mesmo diante de tantas lutas, de tanta dor, de tanto abandono, eles ainda insistem em permanecer no caminho. Eu me coloco na brecha agora por filhos, filhas, que o Senhor chamou, e que acreditaram piamente que o fim deles já chegou, que não há mais nada a ser feito, que ele já se conformou com isso, e que o Senhor aceitou a desistência dele. Nós nos colocamos na brecha agora, porque essa é uma igreja servidora, é uma igreja que sofre sim, mas é uma igreja que também vai colher os benefícios da fidelidade. Eu peço agora que o Senhor toque no coração dos seus filhos, assim como o Senhor ministrou ao meu espírito, ministra ao espírito deles, mostrando que ainda tem recompensa do céu sobre eles. Embora não nos movamos pelas recompensas, mas por aquilo que já recebemos, a salvação em Cristo Jesus, renova as nossas forças de novo, Senhor, revigora o nosso físico, tudo aquilo que tem nos impedido de fluir, de ser mais entregues à causa do reino, renova a nossa motivação, toca no nosso coração agora, Senhor, muda o nosso interior, transforma o que precisa ser transformado nessa manhã, mas nós não abdicaremos, nós não renunciaremos àquilo que o Senhor já determinou do céu sobre nós. Nós somos chamados e aceitamos o teu chamado, mas enquanto servimos, cuida de nós, cuida da nossa casa, cuida do futuro dos nossos filhos, cuida da tua igreja, cuida do teu povo, Senhor. Há galardão sim, mas a nossa maior recompensa, Senhor, é ser chamado filho digno de ser usado pelo Senhor. Que privilégio é esse, que honra é essa, de sermos usados pelo teu santo nome. Você que entendeu nessa manhã essa palavra e recebeu no seu espírito, e entende que Deus está falando com você desde o início deste culto, entende que essa palavra é para você, eu quero pedir a você que se coloque de pé agora em nome de Jesus. Chega uma hora, queridos, que não tem mais para onde correr. A gente tenta de todos os jeitos, de todos os modos fugir. E a gente é bom em dar desculpa, não é? Sim ou não? A gente argumenta bem com Deus, né? E a gente acha que vence. Fala, agora finalmente Deus entendeu a minha situação. É por isso que eu não sirvo. É por isso que eu não permaneço no caminho. É por isso que minha vida está como está. Agora, se Ele mudar a minha sorte, eu volto com todas as minhas forças. Não, queridos, o caminho é ao contrário. É permanecer na fidelidade, mesmo quando tudo diz que não. É permanecer na fidelidade, mesmo quando todos os muros ao nosso redor caem. Mesmo quando a nossa esperança parece sucumbir. Eu quero abençoar você mais uma vez nessa manhã. Você que entendeu essa palavra dos céus. Você que sentiu desde o início o Espírito Santo falando com você. São duas as possibilidades, como eu já disse. A primeira é você voltar para o seu lugar. E a segunda é essa janela que se abriu sobre os que permaneceram fiéis até hoje. E que seja de igual modo derramado sobre esses dois grupos as bênçãos dos céus. O favor do Senhor sobre você. Porque você sabe sim para que você nasceu. Você sabe sim para que Deus te chamou. Você sabe, Águida, todas as vezes que Deus chamou seu nome. Você sabe, Águida, qual é o seu ministério diante do Senhor. Você sabe o que os céus já manifestaram sobre a sua vida, já há algum tempo, e ainda que isso esteja adormecido,
hoje vai voltar a queimar com uma chama ainda mais forte. Você sabe, Letícia, quem você é em Deus. Você sabe. Você sabe que passou por dias que muitos outros já teriam abandonado tudo. E você mesmo, diante de todas as suas falhas, tem tentado se permanecer fiel. Mas hoje Deus não está olhando só para você. Ele está olhando para a sua casa. Ele está olhando para os seus filhos. Ele está olhando para o seu casamento. Mas principalmente Deus está te chamando para voltar para o seu lugar nele. Hoje nós te abençoamos com toda sorte de bênçãos. E liberamos sobre você porção dobrada do Espírito. Para que o chamado que Deus fez a você há muitos anos atrás, e que de vez em quando você lembra daquilo que já foi manifesto do céu sobre a sua vida, mas ainda não encontrava forças para ser o que você era, e para continuar lutando nesse caminho, mesmo diante de todas as impossibilidades. Hoje a igreja do Senhor, sobre a sua vida, libera da parte de Deus o ministério de Jesus, para que seja excelente, para que seja grande não na ótica humana, mas para que seja abrangente, e que isto a partir de agora seja uma resposta de Deus para a sua casa, seja uma resposta de Deus para a sua família, seja uma resposta de Deus para os seus filhos. Hoje toda a igreja em unidade concorda com os céus. Nós ligamos na terra aquilo que já é realidade nos céus, aquilo que já aconteceu nos céus. Você tem voz diante de Deus. Você tem voz diante da igreja. Foi liberada sobre a sua vida uma autonomia e delegado e outorgado dos céus poder e autoridade sobre a sua vida. E nós concordamos com todas essas coisas e te liberamos no mundo espiritual. Letícia, se levante de novo e seja frutífera. Seja frutífera para a glória do Senhor. Não é só sobre chamado, é sobre vida, é sobre devoção, é sobre salvação, é sobre família, é sobre perseverança. Seja abençoada hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que sente que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, ao seu espírito, e também deseja receber oração com imposição de mãos, eu te convido rapidamente a sair do seu lugar e venha até aqui à frente ao altar. Eu, os pastores, nós vamos orar por vocês. Que bom que vocês tiveram coragem de vir aqui. E a minha oração é que vocês recebam da mesma porção que tem sido liberada sobre a minha vida. Coragem, ousadia, intrepidez, novo ânimo, para continuar cuidando das coisas que fazem parte da sua vida diária, mas também para não tirar os olhos das coisas eternas. E a partir de hoje, eu queria que vocês olhassem para mim, vocês que estão aqui. Há uma realidade que vai mudar diante dos olhos de vocês. Porque a medida da entrega de vocês vai ser a medida da porção que vai ser liberada sobre a casa de vocês. E o Senhor está dizendo, vocês não vão ter falta de nada. Não vai faltar paz, não vai faltar palavra, não vai faltar cura, não vai faltar salvação, não vai faltar força, não vai faltar esperança para o seu futuro, não vai faltar palavra de Deus sobre a sua vida.
vocês vão carregar o peso da glória do Senhor. Pode parecer até muitas vezes que esse peso incomoda, nos deixa desconfortáveis, mas é bom assim para que você continue dependendo só do Senhor. E esse peso não é para te derrubar, é o peso da responsabilidade de carregar a glória do Senhor. Existe palavra de Deus sobre a sua vida, existe palavra de Deus para sua filha, existe palavra de Deus para sua casa. As orações não foram esquecidas, não caíram por terra. Jesus está fazendo hoje novas todas as coisas. O futuro de vocês está garantido no Senhor. Essa palavra nós liberamos sobre a sua casa, sobre a sua família. Se tem mais alguém que deseja vir à frente, vem rápido, queridos. Nós já vamos encerrar esse culto e eu quero orar por vocês em nome de Jesus, juntamente com os pastores. Pai, nós abençoamos os teus filhos, porque eles entenderam o chamado que o Senhor fez sobre a vida deles. O Senhor é Deus de paz e não de mal. O Senhor não é Deus de confusão. O Senhor é Deus de bênçãos. A tua palavra diz que onde seus filhos estão em retidão, ali o Senhor ordena a tua bênção. E que seja assim sobre estas casas, sobre estas famílias. Que os céus se manifestem sobre eles, sobre a vida deles, Pai. Livrando de tudo aquilo que precisa de libertação, trazendo entendimento real da tua vontade sobre eles, Pai. Sobre os seus filhos que saíram do lugar deles para estar aqui, não diante de homens, mas diante do Senhor. Que haja resposta do céu sobre eles, Pai. É o Senhor quem chamou, é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem renova a unção, é o Senhor quem dá guarida. Seja assim sobre a vida deles, Pai. Que o Senhor seja o Deus dessa casa, seja o Deus dessa família, que eles sejam abençoados em todos os passos. Renova as forças da tua filha, Jesus. Que ela se levante ainda mais forte, mais convicta, com a esperança intacta de que o Senhor a chamou, que o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde ela iria, se só o Senhor pode fazer o que faz? A quem mais ela clamaria, senão ao Senhor? E é a Ti que ela tem levantado os olhos, é a Ti que ela tem levantado a voz, é a Ti que ela tem levantado as mãos. Por isso socorre a tua filha nesta manhã, socorre esta casa hoje em nome de Jesus. Seja o Deus da vida dele, seja o centro dessa família, que haja salvação, Senhor, sobre todas as gerações desta família a partir de hoje. Que o Senhor exerça dos céus aquilo que já é realidade, que seja visto nos próximos dias, que a tua mão poderosa esteja sobre esta casa, sobre esta família, sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que o teu reino venha sobre esta casa, que a tua glória permaneça e prevaleça sobre esta família, em nome de Jesus. Que o favor do céu seja abundante sobre a vida dos seus filhos, que os céus liberem sobre eles tudo aquilo que é da parte de Deus, fazendo que aconteça não só aquilo que os seus filhos têm pedido, mas a tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. As orações que ainda não foram respondidas, as orações muitas vezes repetidas, que parece que não faz eco nos céus, que não parece que não passa do teto. O Senhor ouviu a sua voz no primeiro dia. O Senhor ouviu o seu clamor naquele dia, onde a sua dor gritou. E você em lágrimas disse: Deus, eu não sei o que fazer. Mas hoje o Senhor está deixando claro o caminho que Ele tem para você. Mas não antes de fechar essa ferida aberta. Jesus está curando você de todo trauma, filho. Toda palavra que foi lançada sobre a sua vida,
por pessoas próximas, pessoas que você respeita, pessoas que você ama, que falaram coisas que não deveriam ter sido faladas. Você não questionou, você não esbravejou, mas você sentiu. Isso ainda dói até hoje. Mas hoje o Senhor está trocando todas essas palavras de maldição, de vergonha, por honra dupla sobre a sua vida. O seu futuro no Senhor, a partir de hoje, vai ficar cada vez mais claro. Deus está abrindo portas onde elas não existem. Deus está fechando portas que eram de engano, de confusão. Deus vai afastar pessoas no seu caminho que não estavam de acordo com a vontade dos céus. E Deus vai trazer pessoas novas que vão ser bênção para a sua vida. E vou ser bênção também. Você vai ser bênção para eles. Mas hoje, todo medo, todo trauma, toda vergonha, toda dor, que você carrega desde a sua infância, tudo que você não teve coragem de contar para ninguém, mas que sentiu, que doeu em você. Deus viu, Deus não estava alheio. Queria que toda a igreja estendesse as mãos em direção ao nosso irmão, por favor. Que seja liberado dos céus um amor tão forte, um amor tão grande de Deus sobre a sua vida. E toda essa igreja hoje em unidade está fazendo com que você se sinta amada, abraçada pelo Senhor. Você não é fruto do acaso, filha. Deus sonhou com você. Existe um destino profético sobre a sua vida. E a partir de hoje ele se torna mais claro, mais visível. E que todos vejam, que todos saibam quem é Deus em você e através de você. Essas dores, essas marcas, esses traumas não vão te impedir de viver os sonhos de Deus para a sua vida. Não vão te paralisar nunca mais. Você sentia que caminhava, mas que tinha um limite. Hoje não haverá mais limite. Para o seu futuro em Deus não haverá mais limite. Seja uma bênção em nome de Jesus. Que o destino profético sobre a sua vida seja cada vez mais latente. Que o céu se manifeste de forma abundante sobre a sua vida. E aqueles que teimavam em desconhecer a vontade de Deus para a sua vida, aqueles que renegavam hoje, também vão entender da parte de Deus para que você nasceu. Seja usada para louvor, honra e glória do nome do Senhor, com a palavra, com os dons, com os talentos que o Senhor colocou sobre a sua vida, onde Ele te levar. Sê tu uma bênção, em nome de Jesus. Levante suas mãos para os céus, queridos, e repita essa oração comigo. Pai, hoje eu recebi a Tua palavra. Eu entendi no meu espírito o que o Senhor espera de mim. E eu corajosamente digo: eis-me aqui. Usa a minha vida. Eu não vou parar. Eu não vou voltar atrás. Porque eu sei que meu Redentor vive. Agora levante mais alto as suas mãos e diga: Jesus está comigo. Jesus está comigo. Jesus está comigo. Jesus está com você. Enquanto você diz essas palavras, aplauda o Senhor e volte para o seu lugar, glorificando, bendizendo e honrando o nome do Senhor com todas as suas forças, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Podem se assentar. E eu venho com alegria, mais uma vez, compartilhar das nossas histórias, das histórias que têm acontecido no nosso meio e que Deus tem se manifestado. Eu vou ler aqui um testemunho e diz o seguinte: a paz do Senhor a todos. 3 semanas atrás eu vim trazer meu milagre para o pastor ungir e consagrar.
Existem muitas coisas que não acontecem em nossas vidas pelo fato de precisarmos ser curados. Precisamos de cura para avançar. Eu passei por esse processo e passo ainda nas minhas emoções, na minha alma, nos meus sentimentos, cargas que carregamos. E sim, isso muitas vezes atrapalha as nossas conquistas, atrapalha de seguir para viver o propósito que o Senhor tem em nós. Mas está sendo tudo muito lindo o que Jesus está fazendo em mim. Em um culto, o pastor Peter falou sobre sincronizar a nossa energia, porque isso liga com o nosso propósito. E sim, foi aí que eu comecei a orar diferente e com o coração bem mais leve, porque a alma também fica leve. Depois do meu divórcio, foi bem difícil encontrar um trabalho onde eu me sentia feliz. Eu começava a trabalhar, entregava o meu melhor, mas eu sempre sofri muita perseguição. Eu sempre incomodei muita gente e incomodava só por ser eu. Acredite, isso existe. Foi aí que eu falei ao Senhor: Pai, eu não nasci para ser CLT. O que o Senhor tem para mim? O Senhor sabe de todos os meus compromissos financeiros. E eu não quero mais viver com esse sentimento de, e agora, Senhor, mais um mês? Mas saibam que em todos os meses, Ele me supriu, porque Ele é o meu Deus. Foi aí que eu, conversando com a minha irmã, ela me falou: Fá, o que você acha de trabalhar com o app da 99? Você vai gostar. Eu estou fazendo, eu estou adorando. Faço só para mulheres e você vai gostar, porque você é comunicativa. Você poderia tentar. Aí ela simplesmente me disse o que eu já tinha falado para o Senhor. Fá, você não nasceu para ser CLT. Você gosta de ter sua independência, seus horários. Vai dar para você treinar como você gosta. Por que você não tenta? Aí, como ela trabalha com o aplicativo só depois que sai do trabalho, ela propôs alugar o carro dela para mim. Eu pensei e coloquei isso diante do Senhor. Eu falei: Paizinho, eu não quero alugar com esse valor que ela me propôs. Eu compro o meu carro com esse valor. E ele será seu, como tudo o que o Senhor me dá. Se for da sua vontade, coloque esse desejo no meu coração também. Porque eu vou precisar quebrar dentro de mim um preconceito horrível. Até mesmo porque eu já sofri muito assédio com motoristas, infelizmente. Enfim, o desejo foi alimentando meu coração e nas minhas orações eu fui colocando diante de Deus, e foi quando eu fiz um grupo no WhatsApp só para mim. E lá eu coloquei fotos minhas com montagens pelo ChatGPT, todos os meus sonhos. E comecei a orar e sincronizar minha fé e energia em tudo. No dia 20 de maio eu acordei, fui orar e consagrar todos os meus pedidos. E o Senhor colocou bem forte no meu coração: é hoje, se prepara e vai comprar o seu carro. Eu chorei, eu sorria de alegria e agradecia o tempo todo. Eu me troquei, peguei o ônibus e ia para uma agência que eu já queria ir. Só que a primeira agência que eu passei, eu vi ele. E fiquei olhando com aquele laço vermelho lindo por cima dele. Daí eu comecei a fazer umas perguntas sobre o carro. E o moço me perguntou: quanto você tem de entrada? Eu sorri e disse: moço, eu tenho a minha fé e a minha vontade de vencer. Será o meu novo na minha vida. Ele falou: tá bom, vamos ver se aprova o seu cadastro. E aí eu respondi: o Senhor está no barco. Se for da vontade dele, já deu certo. E se perguntar a minha profissão, nada de colocar desempregada. Diz que eu sou empresária. Ele morreu de rir e disse: você está certa. E, gente, sim, foi aprovado por 2 bancos muito rapidamente. Eu ganhei a transferência, fui tirar minhas fotos com o meu milagre, com o meu sonho. E ele teve um probleminha, onde precisou trocar umas peças, mas, glória a Deus, já está tudo certo. E amanhã, segunda-feira, será meu primeiro dia de trabalho no app, no aplicativo só para mulheres. Detalhe, eu ganhei o Insufilme, dinheiro para abastecer, acessórios para o carro, e comprei uma multimídia simples, mas é a minha multimídia.
Comprei só para trabalhar mesmo e será instalada hoje. Hoje, na data que vos falo. E eu já profetizo que vou ganhar a instalação, em nome de Jesus. Isso é fé, gente. Toda honra e toda glória ao meu Senhor sempre. Te amo, Jesus. Este é o testemunho que eu estou compartilhando da nossa querida irmã Fabi. Ela já tinha me contado essa história. Eu fico muito feliz por ela. Hoje, gente, isso está acontecendo em tempo real. Nós estamos testemunhando o que Deus está fazendo na vida dela em tempo real. Ela vai hoje, né? E amanhã ela começa. E Deus tem propósito em tudo. Muitas vezes a gente está seguindo um caminho, no caso dela era o CLT, muitas vezes a gente está seguindo um caminho que para a gente parece que faz sentido. Para a gente parece que é o caminho certo, mas não é. E Deus dá o jeitinho dele de falar, não, minha filha, não, meu querido, vamos por aqui, é por aqui que eu quero te usar. E ela está se propondo a trabalhar com aplicativo só para mulheres, e Deus tem um grande propósito nisso, eu creio, nós cremos, porque nós temos um Deus que não desperdiça nada nessa vida. Então, que Deus te abençoe, minha querida, nessa nova empreitada, que Ele esteja contigo, que Ele esteja te conduzindo, e que a gente possa continuar vendo o agir de Deus no nosso meio. Amém, igreja? Bom dia a todos. Glória a Deus. Eu acho que vai ter gente fazendo essa mesma oração. Senhor, eu não nasci para ser CLT. Estenda suas mãos, vamos orar pela nossa nação. Se coloque de pé, nós já vamos encerrar o culto também. A palavra de Deus diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, que Deus seja o Deus do Brasil. Amém? Pai, nós oramos a Ti, apresentamos a nossa nação ao Senhor. Embora ela te pertença, seja tua, nós profetizamos sobre o Brasil bênçãos dos céus, em nome de Jesus. Que nossos políticos sejam movidos pelo desejo de fazer e construir uma nação melhor para honrar o nome de Jesus. Que cesse, Senhor, sobre a nossa nação toda corrupção, Senhor, todo assassinato, toda maledicência, estupro, roubo, Senhor, tudo aquilo que mancha o Teu santo nome, que mancha a nossa nação, seja paralisado agora em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com Paulo, faça também sobre a nossa nação, Senhor, feche a boca do leão, que haja uma limpeza profunda em nossa terra, a começar pela igreja do Senhor. Que a nossa nação seja do Senhor de fato, porque a Tua palavra diz que aqueles que temem, aqueles que amam o Teu santo nome, não ficam sem o favor de Deus. E que assim seja sobre o Brasil em todos os dias. Nós oramos, profetizamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pai, nós te agradecemos por essa manhã especial que o Senhor falou ao nosso espírito. Fica conosco, permaneça conosco durante toda essa semana, e que a palavra que ouvimos e recebemos dos céus, nós possamos meditar nela todos os dias, e que ainda frutifique para a honra, louvor e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus, o Filho, e que a doce comunhão do Santo Espírito de Deus esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém. Vá com Deus, Iara, que Deus te abençoe. 2026 é o ano da devoção e nós vamos juntos. Boa semana. Encerrando mais um culto da família. Esse culto nós tivemos um problema na conexão, então não está completo no YouTube, mas a palavra está completa. Então ele vai continuar gravado aí. Compartilha, manda no grupo da família, no grupo do trabalho, manda para aquele amigo que está precisando ouvir esta palavra de Jesus. Amém? Nos siga nas redes sociais, curta tudo que nós postamos e nos vemos no Aviviar na quinta-feira, tá bom? Tchau, tchau, Deus abençoe.